A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude e que a palavra dele venha fortalecer a sua fé. Essa mensagem de hoje seja para colocar você de pé, para que você possa entender que praticando a vontade de Deus, nós alcançaremos das suas promessas. Porque muitas pessoas pegam a palavra ou versículos e falam só por falar e não vivem o que ali está escrito. Nós vamos falar aqui hoje sobre o Salmo 91. O Salmo 91, ele é muito usado em propósito de orações. Pessoas abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam ela aberta dentro de casa. Pegam versículos do Salmo 91 e colocam em adesivos, em camisetas, coloca na porta de casa, janela, geladeira. Tem pessoas que pegam o Salmo 91 e falam dele, mas não vivem o Salmo 91. Elas recebem oração, até mesmo em cima do Salmo 91, porém o Salmo 91, ele tem partes aqui. E se a gente obedecer ao Senhor, se a gente andar com Deus, ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir o que está escrito ali sobre nós. Então, Salmo 91 não é só uma passagem para falar por falar. O Salmo 91 não é uma passagem apenas para mim abrir a Bíblia e deixá-la aberta, pegando poeira na minha sala, na minha casa, mas sim é para mim viver ele e contemplar com os nossos olhos, o nosso dia a dia, com a nossa vida, o mover de Deus a nosso favor, a proteção dele, o livramento do Senhor. Porque quantos são os livramentos? Principalmente naqueles que andam e caminham com Cristo. Quantas vezes Deus também teve misericórdia de você, mesmo não caminhando com ele, mas ele te livrou, ele te protegeu, talvez porque alguém estava orando por você. Porque quantas são as pessoas que estão em oração, orando por pessoas que ela nunca viu na vida, mas ela pede a Deus para ter misericórdia do nosso país, da nossa cidade, dos nossos vizinhos. Talvez tenha alguém orando por você e você não sabe. Então Deus ele é misericordioso. Aqui eu estou numa versão de uma linguagem mais atual para que a gente possa falar para você. Então vai ter momentos aqui que eu vou falar da Bíblia que eu estou mais acostumado, que é a Revista e Atualizada, mas aqui ela está na nova versão internacional para ficar um pouco mais fácil da pessoa que está do outro lado, para você que está aí compreender, tá bom? Presta atenção aqui, ó. Salmos 91, versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente. A pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, aquela pessoa que se abriga em Deus, aquela pessoa que se protege no Senhor, que coloca tudo nas mãos do Senhor, aquele que descansa à sombra de Deus, debaixo da sua palavra, debaixo da sua mão, da sua obediência, da sua orientação, aquele que se entrega a Ele, aquele que confia no Senhor, aquele que obedece a tua palavra, aquele que anda na presença do Senhor, aquele que caminha com Deus, aquele que coloca a sua vida sobre a mão de Deus, aquele que coloca a sua vida sobre os cuidados de Deus. Essa pessoa, versículo 2, ela pode dizer, porque ela tem confiança, ela tem fé para isso. Essa que anda com Deus, que caminha com Deus, que faz a vontade de Deus, ela pode dizer, como está escrito aqui no versículo 2, ela pode dizer ao Senhor, pode chegar para ele e falar: Tu és o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu Deus em quem confio.
pessoa que caminha com Deus, a pessoa que obedece a Deus, a pessoa que está debaixo da sua vontade, da sua proteção, ou seja, aquela que se entregou a Ele de fato, de verdade, que adora a Ele em espírito e em verdade, aquela que pratica seus ensinamentos, ou seja, ela tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, ela pode dizer a Deus, ao próprio Deus, ela pode dizer ao Senhor, ela pode chegar para Ele e confirmar, porque ela tem essa confirmação dentro dela, ela tem essa fé, ela tem essa certeza dentro dela, ela tem essa confiança. Então ela pode chegar e falar: Deus é o meu refúgio, Ele é meu refúgio, Ele é minha proteção, Ele é a minha fortaleza, é nele que eu me garanto, é nele que eu me garanto, é nele que eu garanto a minha vida, é nele que eu garanto a minha salvação, é no Senhor, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aí ela pode dizer também, ó, e continua, pode dizer, versículo 3, Ele o livrará do laço do caçador, ou Ele livrará do laço do passarinheiro e do veneno mortal. Ele vai nos livrar da armadilha do mal, das armadilhas desse mundo, daquilo que é para nos destruir, daquilo que que tenta roubar a nossa fé, daquilo que tenta nos desviar do reino, nos afastar da nossa salvação. Ele livra a gente. Ele livra a gente de situações que a gente nem imagina. Quantas vezes você, aí talvez alguém saiu da sua vida, um amigo, um colega, um conhecido, aquela pessoa não fala contigo mais, você não entende nada. Mas às vezes tem situações que você não está perdendo. Foi um livramento. Deus está livrando você de uma fofoca, Deus está livrando você de algo. Porque Deus, Ele vê e conhece e sabe de conversas, e Ele conhece o coração do ser humano, Ele vê coisas que você não está vendo. Então tudo está no controle do Senhor, está num projeto de Deus. Os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Então Ele te livra das armadilhas. Ele te livra das armadilhas desse mundo. Principalmente aquelas que querem te desviar dele, que querem fazer você se afastarem do Senhor. Deus, ele coloca diante de nós. Ele coloca diante de nós o caminho do bem. Ele coloca diante de nós, é mostrado o que se deve fazer. Ele dá orientação. Ele te mostra o caminho do bem. Ele coloca diante de você. Ele mostra para você, ó, não vai por aqui não. Não faça isso não. Não segue isso aqui não. Ó, isso aqui tá errado. Olha o que está escrito. Você lembra dessa pregação? Se lembra dessa palavra? Não faça isso. Não faça isso. Faz isso aqui. Espera mais um pouco. Tudo tem o seu tempo. Confia, acredita. Peraí, vai dar certo. Você consegue. Olha, você consegue. Tudo é possível. Então, a própria palavra de Deus, ela vai nos orientando. E aquilo que a gente tem dúvida, a gente consulta o Senhor. Aquilo que a gente não sabe, a gente busca em Deus a resposta. Aquilo que a gente não conhece, a gente pede a Deus a orientação. Então Ele protege igual, porque a nossa vida está pautada na sua palavra. A nossa vida está debaixo da vontade dEle. Aí o versículo 4. Ele o cobrirá com as suas penas. E sob as suas asas você encontrará refúgio, proteção. Ele te protege, Ele te guarda. Ele vira um escudo de proteção contra as forças do mal, contra as investidas do mal contra a sua vida. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Deus é fiel. Deus é fiel. Se você for fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você. Versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Você não vai ter medo das forças do mal. Você não vai ter medo das ameaças das trevas. Você não vai ter medo das setas, das investidas malignas contra a sua vida. Daquilo que é ruim, você não vai ter medo. Você não vai temer o inferno. Você não vai ter medo das forças do mal, dos espíritos malignos. Você não vai ter medo. Porque Deus é contigo. Você não vai ter medo das más notícias, das palavras negativas, das palavras negativas
das coisas ruins que esse mundo apresenta. Porque você confia em Deus, você sabe que Ele é o teu guarda fiel, a tua proteção, e que Ele ajuda você. E que a maior de todas as vitórias nossa é a nossa salvação. Versículo 6. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Mas tu não serás atingido. Quantas são as pessoas que usam esse versículo aqui, por exemplo? A gente falou no comecinho. Quantos usam esse versículo aqui, o versículo 7? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas eu não vou ser atingido, não. Mas por quê? Se ela não colocou Deus como o primeiro na vida dela. Ela tá vendo muita coisa. E muitas vezes a pessoa fala esse versículo 7 aqui, mas ela tá sendo atingida. Ela tá sendo atingida, as coisas estão acontecendo com ela. As coisas estão vindo sobre ela e ela tá a ponto de acabar com a vida dela. Ela tá a ponto de jogar tudo pro alto. Tem muitas pessoas que usam esse versículo, gostam muito desse versículo 7 aqui, por exemplo. Mas ela não habita com o Senhor. Ela não caminha com Deus. Ela não segue, ela não faz lá o que tá lá no início. Ela não coloca Deus como a sua proteção. Ela não serve ao Senhor. Ela não caminha com Deus. Ela não caminha com Deus. Muita coisa que está acontecendo na sua vida, talvez seja porque você realmente está longe do Senhor. E muitas são aqueles que têm visto, têm falado esse versículo aqui, mas não, na realidade, ela está sendo atingida por tudo. Ela está sendo atingida por fofoca. Ela está sendo atingida por palavra negativa, por ingratidão, por tristeza. Ela está se deixando levar por tudo isso. Porque quando nós verdadeiramente estamos na presença de Deus, servindo ao Senhor, não tem nada que vá abalar a nossa fé. Porque quem confia em Deus está firme nele. Então 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 ao seu direito, mas nada o atingirá. Ou seja, tem pessoas aí que a vida delas estão se destruindo, se acabando por várias coisas. Várias coisas. Mas aquele que está firme no Senhor, na rocha que é Cristo, que tem a confiança em Deus, ela não se abala não. Porque ela sabe que Deus é a proteção dela. E ela sabe que o fim da vida dela vai ser na glória do Senhor. Então aqui na terra ela vive em paz. Porque ela sabe que ela não vai ser atingida. Então coloca a situação na mão de Deus, confia nele, habita com ele, caminha com ele. Caminha com ele, para que ele venha te guardar, ele venha te proteger. E aí, isso não vai atingir o seu coração, isso não vai mexer com o seu interior, isso não vai mexer com a sua fé, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe em quem você tem crido. Quando você está firme com Deus, a gente sabe em quem a gente crê. Versículo 8. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Com seus olhos você vai ver o mal que se levantou cair por terra. Você vai ver a injustiça cair por terra, a mentira, a fofoca. Você vai ver acontecer naturalmente, porque Deus, ele age em favor daqueles que caminham com ele. Então você vai ver. Você vai ver o feitiço virando contra o feiticeiro. Não é esse o ditado? Você vai ver o mal se voltando contra o próprio mal. Ou seja, quem planta o mal vai colher o mal. Fizeram mal a você? Você está habitando com Deus? Ei, você está confiando em Deus? Você não entregou a situação para Ele? Você não confia em Deus? Você não colocou isso aí na mão dele? Então você vai ver. Você não vai ser atingido. Se você está seguindo a vontade do Senhor, então o salmo vai se cumprir na sua vida. Se a pessoa não está seguindo a vontade do Senhor, ela vai passar a seguir, ela vai obedecer, ela vai colocar na mão dele. Ela vai acreditar no que está escrito aqui. Ela vai confiar no Senhor. Então você simplesmente, você vai ver. Você olhará, você vai olhar e você verá o castigo dos ímpios, daqueles que são maus, que vai colher da sua própria maldade, porque planta o mal. Fizeram uma injustiça contra você, fizeram uma fofoca contra você, uma mentira contra você, se levantou algo contra você para te humilhar, para tentar derrubar você, fique em paz.
fique em paz. Feliz será, bem-aventurado, aquele que é perseguido e injuriado pelo nome, por causa do nome de Jesus. Se você entregou na mão de Deus, está passando por uma situação dessa, você vai ver o ímpio cair por terra, aquilo, o mal, né? O mal. Porque se fizer o mal a você, esse mal vai voltar para quem fez. Vai voltar, porque é a lei da colheita. Agora, se você caminha com Cristo, se você obedece ao Senhor, então você vai ver. Descansa. Descansa. Fique em paz. Confie em Deus. Olha o versículo 9. E continua. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, aonde você se protege, você não perde a cabeça, você não quer fazer justiça com as próprias mãos, você não quer agir, você não quer ir lá fazer besteira, não faça nada que você vai se arrepender depois, não faça nada disso, sabe? Não entra no jogo do maligno, não entra na armadilha, isso já é uma armadilha. Para, respira, não tome atitude precipitada, faça de Deus seu refúgio, se refugia no Senhor, se protege no Senhor, vá até Ele, se guarda em Deus, vai até o Senhor, vai até Jesus, vai até os pés do Senhor, clame a Ele, fale com Ele, chore, se humilhe, mas coloca a causa nas mãos dele. Faça dele o seu refúgio, faça dele o seu esconderijo, faça dele a sua proteção. Faça dele a sua proteção. Não, vou lá tirar satisfação, vou arrumar confusão, isso aqui. Faz isso não. Bota na mão de Deus. Coloca na mão daquele que pode resolver, que é Deus. Versículo 10. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, à sua casa. Nenhum mal atingirá. Nada vai te atingir. Por quê? Porque Deus é seu escudo, sua proteção. É Ele quem te livra. Dentro de você, você é forte, essas coisas não vão te atingir. Você sabe que Deus está no controle e que isso vai se resolver. Praga nenhuma chegará à sua tenda, desgraça alguma chegará à sua tenda. Deus está contigo. Deus está no controle de tudo. Deus é a nossa salvação, a nossa alegria. Versículo 11. Porque a seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então Deus dá ordem aos anjos que trabalham a nosso favor, que são cooperadores, que ajudam. O próprio Deus. A gente não vê, mas os anjos estão trabalhando. Os anjos estão trabalhando de acordo com a ordem que Deus dá a eles. Eles são conservos, eles cooperam, eles nos ajudam. E o próprio Deus é quem dá a ordem aos anjos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Então, quantas situações acontecem aí, quantas armadilhas acontecem, quantas coisas acontecem que Deus nos livra, que Deus envia anjos, que os anjos trabalham, que Deus coloca a mão, protege. Quantas são situações aí que a pessoa ia acontecer algo ruim com ela, não acontece, pelas misericórdias do nosso Deus. Isso a você e a sua casa. Se você serve a Deus e clama ao Senhor, já disse lá em cima também, que praga nenhuma chegará à sua tenda. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. O mal, ele não tem poder sobre a vida daquele que serve a Deus. Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, sobre toda a obra do maligno, do inimigo, das forças do mal. Então a gente vai pisar em tudo aquilo que é mal, que é ruim, será pisado. Toda a obra do mal, tudo de ruim. Nós temos poder e autoridade sobre a força das trevas. Versículo 14. Porque Ele me ama, eu o resgatarei.
na versão que eu estou acostumado da Bíblia, tá lá: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Todo o Salmo 91, esse versículo aqui, ele é uma chave poderosa do Salmo 91. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Tudo que você leu lá em cima, tudo que Deus vai... praga nenhuma chegará à tua tenda, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Que ele vai te livrar da peste, da praga que se propaga nas trevas. Ou seja, tudo que fala aqui o Salmo 91 a respeito de proteção, de livramento, de Deus guardar, de que você vai ver o mal cair por terra, aquilo que se levantou contra você, a injustiça, o que for, você é ensinado aqui no versículo 14 que a gente tem que se apegar a ele com amor. Amar ele pelo que ele é. Amá-lo de todo o coração. Amarás o teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, toda a sua fé. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O ame pelo que ele é, o ame por ele ser Deus. Ele vai te livrar, ele te resgata. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Ele vai colocar você a salvo, ele te liberta, ele te transforma, porque você o ama. Porque você o ama. Quando a gente é amado por alguém, a gente quer fazer... A gente é amado por alguém. Uma pessoa ama você, você ama essa pessoa. Então, você é amado por alguém, você quer fazer muitas coisas por essa pessoa. Você quer fazer de tudo pela essa pessoa que te ama. Porque você a ama também. Deus nos ama a ponto que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva, mas tenha vida eterna. Então quem crê em Cristo, quem crê em Jesus, não vai perecer, vai ter vida eterna, salvação. Então, se eu amo a Deus, se eu me apego a ele com amor, que é o que ele quer da gente, o nosso amor, que a gente o ame de todo o nosso coração, que a gente o ame em espírito e em verdade, ele vai nos resgatar. Nos resgatar do quê? Das trevas, nos resgatar da injustiça, da fofoca, da mentira, do mal, nos resgatar da doença, da praga, da maldição, nos resgatar de tudo. Deus é o nosso resgatador. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome, porque conhece a ele. Porque procurou ter o encontro com ele, nascer de novo. Porque procurou conhecê-lo de fato, de verdade. Conhece a ele, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor. Conhece a Deus, porque a pessoa conhece a Deus. E sabe que ele é o Deus único, fiel e verdadeiro. Versículo 15. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade e diante dos problemas, diante das lutas, diante das batalhas, diante de qualquer coisa adversa, contrária, que venha contra você, estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Olha só que bacana isso aqui, ó. A pessoa que conhece a Deus, que se apega a ele com amor, que serve a ele, quando essa pessoa clama a Deus, ele lhe dá resposta. Ela tem resposta. Porque ela serve a Deus. Tem muitas pessoas, às vezes, que estão sem resposta e ela não sabe por quê. Mas aqueles que caminham com o Senhor, ele responde. Até quando Deus fica em silêncio, é resposta. Até quando Deus fica em silêncio, é resposta. Porque ele está fazendo. Você vai ver. Apenas confie. E na adversidade estarei com ele. Você não está sozinho, não. Deus está contigo, está do seu lado. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Versículo 16 e a gente termina. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Quer dizer, Deus quer te salvar. Deus quer que você tenha uma vida aqui nessa terra
que você venha colher dos seus frutos, que você venha colher da resposta do Senhor sobre a sua vida, que a paz dele, que a unção dele esteja sobre você, e ele quer te mostrar a salvação dele. Que o poder dele esteja sobre o seu coração, sobre a sua alma. Que essa mensagem fique gravada no seu coração. Deus, ele quer te salvar. Deus, ele quer te libertar. Deus, ele quer te honrar. Deus, ele quer estar contigo na adversidade. Deus, ele quer que você confie nele, que você habite seguro com ele, que você tenha segurança no Senhor, que o seu coração fique em paz e que você contemple com seus olhos as bênçãos, a vitória, a resposta, o poder de Deus se manifestando sobre a sua vida. Lutas virão, batalhas vão vir, mas como foi dito aqui acima, que na adversidade Deus vai estar lá presente. Deus vai lá estar presente. Então, confie em Deus. Não perca a sua fé. Não deixe com que nada neste mundo tire o brilho de Deus da sua vida e apague a sua fé, porque você é alguém que Deus ama, que Deus quer salvar, quer transformar. Ou seja, você é importante. Toda alma é importante. Todo ser humano, toda alma é importante. Deus morreu por cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, que a bênção de Deus esteja sobre você, que essa palavra fique gravada no seu coração. Obrigado por você estar com a gente até aqui, ouvindo essa palavra. Um forte abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.